Tivemos, então, uma orientação para mudar a forma de tratar a prioridade de quem está já num processo de remoção, é isso? Então, esse memorando só vai, vamos dizer assim, contemplar, melhorar a situação de quem já está nesse processo, é isso? Exatamente, né? E também vai melhorar a situação de quem vai entrar nesse processo agora. Tá, mas sempre em processo de remoção. De remoção, né? Então, basicamente, o que acontece, Ale? A gente já tinha, a administração anterior, já falei esse dado aqui, por exemplo, a administração anterior estava deportando em torno de 70%, isso na Corte de Orlando, tá? Tô falando da Corte de Orlando apenas. 70% de todos os processos de imigrantes ilegais que chegavam até eles. Então, 70% terminava em deportação. Depois da nova administração, com os novos entendimentos, né, e as instruções, esse percentual mudou de 70% para 20%. Então, agora, 20% dos casos terminam em deportação, uma minoria dos casos quando você considerava o que era a realidade anterior. Né? E agora, com esse memorando instruindo os juízes de imigração, esse percentual deve diminuir ainda mais. Porque qual era a realidade? A realidade é que existiam essas instruções para o promotor do caso, né, para a pessoa que estava promovendo a deportação. Então o cara chegava, né, a ICE, basicamente o advogado da ICE, chegava e falava assim, olha, juiz, é o seguinte, essa pessoa aqui, ela tem que ser deportada segundo a lei tal, porque ela descumpriu os critérios X, Y e Z, então ela passou de deportação e eu quero a deportação dela. O juiz entendia e começava a processar aquela deportação. E naturalmente, a não ser que você tenha uma defesa que você possa levantar, vai seguir em frente e vai ser deportado. Né? Então, a não ser que você tenha uma defesa, não tem muito o que fazer. Com esse memorando agora, o que ele trouxe de diferente é que agora o juiz pode não deportar, mesmo que o promotor da ICE esteja pedindo a deportação. Ou seja, existe um processo, existe um pedido e ele fala, não trato isso. Não é prioridade. Não é prioridade de deportação no momento, então não vou deportar e vou fechar esse caso, inclusive. Então isso é muito bom. Primeiro, o que transforma um caso em prioridade? O memorando fala isso? Sim. E quais são os critérios, assim, pelo menos em linhas gerais, dá para a gente falar? Sim, normalmente um caso de prioridade é um caso em que a pessoa está detida pela ICE, no estabelecimento de detenção deles. Uma pessoa que entrou aqui sem inspeção é um caso de prioridade, uma pessoa que entrou de forma ilegal. Alguém que cometeu algum crime dentro ou fora dos Estados Unidos e eles têm conhecimento a respeito desse crime, também acaba se tornando um caso de prioridade. Também é legal dar um exemplo de o que são casos de não prioridade, para as pessoas entenderem. É uma pessoa que tem vamos dizer assim, um histórico libado, não tem histórico criminal, não tem histórico de evasão de divisas, não tem histórico de sonegação, uma pessoa que tem o background dela limpo, vamos dizer assim, a capivara tá ok. Então aí a gente consegue falar que é um caso de não prioridade. Todos esses casos de não prioridade, de acordo com o novo memorando, são casos passíveis de prosecutorial discretion e o caso ser fechado administrativamente, a pessoa ser, entre aspas, perdoada pela Corte de Imigração ou pela promotoria. Como é que é? A capivara tá ok. É isso aí, fala lá na sua cidade, Luiz? Para quem não sabe, pessoal, o Luiz é lá do interior de São Paulo, Rio Branco, especificamente. Rio Claro. Perdão, Rio Branco é Acre, né? Rio Claro, especificamente. Então, lá é o seguinte, se a capivara tá ok, entendeu? O cara não é prioridade de deportação. Agora exime o torcedor do Velo. Velo Futebol Clube. Eu tenho que falar aqui, né? Exatamente. Não posso deixar de forma nenhuma de falar do Velo aqui, o time do coração do Dr. Luiz. Bom, então aí tem os casos de prioridade. Esse que não é prioridade, o juiz pode fazer o quê? Ele vai colocar, como eu já ouvi falar, no final da fila, ele pode encerrar, ele pode, arquivar, o que pode ser feito? Aí... Na prática, existem duas grandes possibilidades quando a gente está falando de prosecutorial discretion, né? Uma é motion to terminate e outra é motion to dismiss, né? Existe uma diferença entre as duas. Normalmente, muitas pessoas, isso é muito comum, faz o quê? Tá num caso de deportação, tá ilegal nos Estados Unidos, pede asilo. Né? É uma das defesas de deportação mais clássicas que tem. Asilo defensivo. Exato. E aí, quando você pede asilo, normalmente você consegue o quê? Autorização de trabalho a partir do seu pedido de asilo. Aí, cada motion dessa vai ter consequências diferentes. Uma motion to terminate termina, inclusive, a sua autorização de trabalho. Uma motion to dismiss, não. Né? Termina, que você fala,
a autorização de trabalho. Você não consegue ter autorização de trabalho. Você não vai ser deportado nesse momento, mas você também não vai ter autorização de trabalho, né? Já uma motion to dismiss, não. Você continua com a autorização de trabalho e o melhor, você não vai ser deportado naquele momento. Então, assim, existem benefícios e essas são as duas moções principais que nós, advogados de imigração, iríamos apresentar para o juiz de imigração, o juiz da corte. E aí, o que acontece? O caso, então, não é extinto. Não, Normalmente. você não vai ganhar um green card a partir disso. Por quê? Porque para você ganhar um green card, aí você tem que entrar no chamado cancellation of removal, que não é tão simples assim, é muito mais complexo uma cancellation of removal. Primeiro você tem que ter 10 anos dos Estados Unidos, você tem que demonstrar que você vai ter um cidadão americano que vai sofrer extreme and unusual hardship se você for deportado dos Estados Unidos, e esse cidadão não pode ser seu filho, ainda para piorar a situação. Ah, não pode. Não pode ser seu filho. Achei que esse era o grande argumento, por exemplo, para quem tem filhos pequenos. Isso aí para prosecutorial discretion. Ah, Para cancellation, não. ah. Mas para prosecutorial discretion, sim. Esse é um Então, excelente se uma argumento. pessoa é ilegal, ela está ilegal e ela, não sei, teve algum problema, alguma infração, e aí foi detectado, então, esse status irregular e ela foi levada para a corte. Se ela tem filhos, isso pode ser um forte argumento Ao seu favor. para... Aí, no caso, vai ser o quê? Para o dismiss ou terminate. terminate? Porque aí, na prática, o que o juiz está fazendo, ó, não vou continuar com esse processo aqui, deixa ele closed. Ele vai administratively close aquele procedimento. Então, ele não vai mais existir, em tese, aquele procedimento, mas se você eventualmente se tornar uma prioridade de deportação por algum motivo, aí o promotor pode voltar e falar, opa, eu quero voltar com esse processo aqui para nós, de fato, removermos o imigrante dos Estados Unidos, né? Então, isso é a diferença. No cancellation or removal, a pessoa vira residente permanente, né? A partir do momento que houve uma cancellation of removal, a pessoa se torna um green card holder. Não é só deixar de te remover, é não remover e te dar a residência permanente. Num cancellation, que não é o do prosecutorial discretion, aí a gente está falando de um termo legal, né? Já no prosecutorial discretion, a gente está falando de outra realidade, de outro instituto, que é você não se tornar prioridade. E isso é muito bom, né? Principalmente para vários imigrantes que estão aqui e não tem muito como se defender. Porque eu sempre falo isso, né? Infelizmente, o processo de deportação, ele é muito claro. Ele é muito assim, ou você se encaixa ou você não se encaixa. Não tem muito um caminho ali. Exato, não tem para onde você correr. Então é o seguinte, você ficou fora de status, você é deportável pela lei. E aí acaba que vem, né, o promotor, ele faz uma notice to appear, que é como se fosse uma denúncia criminal, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer se o imigrante admit to the charges ou não. Só que como é que o imigrante vai falar, não, eu contesto isso que você está falando, eu não sou deportável. Eu não estou aqui esse tempo. Exatamente. Na maioria dos casos, a gente não tem muito argumento para dizer não, isso está errado. A gente tem que usar uma das defesas, né? E aí tem Convention Against Torture, tem asilo, tem uma aplicação pendente, como um EU Visa, como um visto por família, tem Humanitarian Reasons. Então a gente precisa usar uma dessas argumentações. Outra argumentação é justamente o Cancellation or Removal, se não me engano, 42B, é o Cancellation or Removal. Então, na prática, existem limites e poucas alternativas que a gente pode percorrer, mas são alternativas que nós podemos percorrer no processo de deportação, que estão disponíveis ao imigrante, né? E aí, vendo esse memorando da IOIR, que é a Corte de Imigração, isso me deu muita esperança, justamente porque você me conhece, né, Ale? Você sabe que eu prefiro lidar muito mais com a Corte de Imigração, por mais que seja justamente o fim da linha, digamos assim, é muito mais prazeroso lidar com profissionais do direito do que com oficiais da imigração que não entendem nada muitas vezes. Passou na cabeça dessa criatura ao julgar isso aqui dessa forma, né? Exatamente, Ale. Eu recentemente tive o desprazer de pegar uma Notice of Intent to Deny, que eu fui ver, aí a pessoa tá lá, não, a pessoa saiu
saiu sem autorização dos Estados Unidos. Aí a pessoa me deu a carteira dela do lado, assim, do Advance Parole, né, do Combo Card, e tava lá o Combo Card da data anterior à data que supostamente ela teria saído. Então ela nunca saiu sem autorização, mas a imigração foi lá e falou, olha, eu vou negar o seu ajuste de status porque você saiu sem autorização, abandonou o processo. Eu acho que a gente teve umas 3 ocorrências aqui essa semana recente, ou de clientes que vieram fazer consulta e vão ter que fazer uma motion por causa de erro da imigração, né? Recentemente a gente teve um visto de estudante que foi negado, ou foi RFE? Foi negado por erro da imigração, agora essa NOID aí com erro da imigração, então assim... Uma variedade de erros gritantes. Tá, infelizmente. O pior para mim foi recentemente, eu tive uma consulta, não sei se você tá sabendo dessa, se eu contei para vocês dessa, mas recentemente tive uma consulta que o caso era de família, foi protocolado em janeiro de um determinado ano, acho que era 2021, quando a pessoa tinha status legal nos Estados Unidos, e tudo ok. Lá pra frente, a imigração fala, olha, a imigração falou, acho que foi em novembro ou dezembro que a imigração falou, olha, desculpa, a gente fez burrada aqui, confundimos o seu número de recibo com o número de recibo de outra pessoa, e aí a gente tá consertando agora oficialmente, tá? Aí depois, o que aconteceu? Negaram o processo dele, falando, olha, a gente tá negando o seu processo porque você protocolou, você não tinha status, você protocolou seu processo em outubro de 2021. Aí a pessoa chegou pra mim e falou, doutor Guilherme, o que eu faço? Ela chegou depois disso tudo falando, eu apresentei meu processo em janeiro de 21. A imigração confundiu os recibos, não sei o que aconteceu, mas depois eles falaram que eu protocolei só em outubro, quando é mentira, eu protocolei em janeiro. E aí eles negaram o meu processo, e agora, o que eu faço? E aí a gente vai ter o que? Uma motion to reopen. Falar, olha, a imigração, vocês estão vacilando, cara. O que vocês estão fazendo aqui? Mas já que eles já assumiram que tinham confundido o recibo, já é meio caminho andado. Falou, olha, vocês erraram, eu não confio mais nada que vier de vocês. Principalmente se for uma negativa. Na hora que vier a aprovação, eu posso confiar na sua palavra. Exato. Olha, mas você que está acompanhando a gente, a Nina está aqui falando USIS sendo USIS. Tipo isso, né?